Você sabia que os primeiros computadores eles chegaram a ocupar andares inteiros? Pois é, os primeiros computadores eles começaram dessa forma, mas a cada ano que foi passando as pessoas foram diminuindo esses equipamentos, foram descobrindo novas tecnologias, novos componentes, de forma que hoje em dia nós temos um computador que antes era armazenado em um andar inteiro, hoje armazenado em uma caixinha desse tamanho, a qual nós chamamos de gabinete. Estamos aqui dando sequência ao nosso letramento digital e, como você já deve ter percebido, nós estamos falando agora de computadores. Falamos de computadores gigantes e computadores compactos, ou seja, desktops ou computadores pessoais. Todo computador ele precisa de alguns elementos que farão com que ele interaja com você, com o ser humano. Você está me vendo através de uma tela. Então, o primeiro elemento, ou um dos elementos que são indispensáveis para um computador, é justamente a tela. E aí nós temos o monitor para os desktops e nós temos aquela tela tradicional para o notebook. E se tratando de celular ou tablet, também tem aquela tela que é reduzida, que é menor. Outro elemento que é fundamental no computador são os cabos e as conexões. Precisa-se de cabos e precisa de acessórios para fazer com que haja interação entre você e o seu computador. Por exemplo, teclado. O teclado é um acessório de entrada de dados, ou seja, através de um teclado você insere dados dentro de um computador, seja ele desktop, seja ele o seu celular, o tablet ou qualquer outro computador. Normalmente você usa um teclado para inserir dados, para interagir com essa máquina. Falamos aí inclusive de caixas eletrônicos, por exemplo, caixas de supermercado, todos eles são computadores e precisam de teclados ou outro elemento ou outro acessório de entrada de dados. Quais são outros? Por exemplo, mouse, scanner e muitos outros. Falamos aqui do computador desktop, que é a versão reduzida. Falamos dos acessórios de entrada de dados. Falamos do monitor. O monitor é um acessório de saída de dados, assim como uma impressora, assim como um fone ou uma caixa de som. São acessórios que o computador usa para devolver a informação que você solicitou a ele. Então você solicitou um texto, ele mostra esse texto através do monitor. Você solicitou uma música, ele mostra a música através da caixa de som. Você solicitou um papel impresso, ele devolve essa informação através da impressora e assim sucessivamente. Nós temos aí as LEDs, nós temos placas, letreiros, nós temos projetores, televisores, são exemplos de acessórios. Anteriormente nós havíamos visto o no-break, que é um protetor contra surtos elétricos, e nós já vimos no início logo dessa aula o nosso gabinete, ou a CPU, como algumas pessoas dizem, lembrando que CPU é nada mais nada menos que o processador e não essa caixa aqui. Essa caixa é o gabinete. Mas para que essa caixa funcione, nós precisamos de energia nela. E como é que essa energia chega a esse computador? Através do cabo. Observe, se você não tem ainda, mas se você for comprar um computador desktop, você vai ver que esse cabo de energia ele só encaixa no computador de uma forma. É uma característica das conexões de computadores. Normalmente, cada acessório, cada equipamento, ele só se conecta ao computador através do seu cabo próprio e na conexão própria. Não há, por exemplo, como você conectar um cabo HDMI numa entrada USB. Ok? Então, nós conectamos aqui o cabo de força. Vamos conectar aqui agora um dispositivo de entrada de dados que vai fazer com que em pouco tempo a gente esteja interagindo com esse computador. Teclado. Nós estamos usando aqui um teclado USB e ele vai se encaixar também na entrada USB do computador. Lembrando que normalmente os computadores mais novos eles têm entradas USB de cores diferentes. Quando a cor é azul, indica uma entrada USB de maior capacidade. Outro objeto de interação entre usuário e computador é o mouse. Esse equipamentozinho aqui, esse acessório de entrada de dados, que nesse caso aqui eu estou mostrando uma opção USB que da mesma forma que esse teclado
a gente vai conectar aqui também em uma porta USB que só encaixa de uma forma. Você vai observar que as entradas USB ele tem um lado vazado e um lado preenchido. Você vai olhar no seu computador e ver o lado preenchido e o lado vazado, e você vai fazer essa conexão inversa. Onde a posição do seu mouse é cheia, você vai colocar no sentido vazado do seu computador. Tanto teclado quanto mouse também tem a versão Wi-Fi, ou a versão sem fio, ou a versão wireless, que tudo isso estão dentro do mesmo grupo de equipamentos que se comunicam sem o uso de fio. Aí nós temos equipamentos que se comunicam através de ondas de frequência, nós temos equipamentos que se comunicam através de infravermelho, Bluetooth, enfim, são alternativas de conexões, Bluetooth, infravermelho e ondas, ok? Conectamos dois acessórios de entrada de dados, mouse e teclado. Vamos conectar agora um acessório de saída de dados. E falando agora de acessório de saída de dados, eu estou aqui cercado já de equipamentos, quase que você não consegue me ver. Mas acessório, exemplo de acessório de saída de dados é o monitor. Da mesma forma que os outros cabos, a conexão monitor, essa antiga aqui chamada VGA, ela só encaixa de uma forma tanto no computador quanto no monitor. E você vai observar, da mesma forma que as demais conexões, que ela tem um lado maior e um lado menor. E no computador ou no monitor você vai ver um padrão inverso desse. Aqui nós temos pinos, no computador e no monitor nós temos os buraquinhos. Ou seja, o lado que tem pino, não só para esse, mas para os demais também é conhecido como macho. E o lado que tem os buraquinhos são chamados fêmea. Então a gente vai sempre olhar o macho, ver a posição que ele está aqui e conecta com a fêmea. E aqui nós vamos enroscar esses pinos até ele não soltar mais. E vamos da mesma forma fazer no monitor. Já conectamos aqui a tomada, a rede elétrica. No caso nós conectamos a tomada ao no break. O monitor ele também precisa de energia para funcionar, então vamos também conectar a tomada do monitor ao no break. Então agora nós temos gabinete, nós temos monitor, acessório de saída de dados, nós temos teclado e mouse, acessório de entrada de dados, conectado à rede elétrica. Uma vez que estão todos conectados, nós agora podemos ligar o no break e podemos acionar o computador. E na sequência você vai ver a quarta etapa da nossa alfabetização digital, que é o acionamento do computador e também o acionamento e os primeiros passos com os programas. Lembrando que tudo isso que você está vendo aqui, que você pode pegar, que você pode tocar, é denominado hardware. E a próxima etapa, que são sistemas operacionais, é conhecido como softwares ou programas. Finalizando essa parte de conexões, eu quero chamar a atenção com relação a esses adaptadores. Ou seja, são adaptadores que você conecta à tomada e ele permite que seja conectada a outras tomadas a ele. Isso aqui você só deve usar em caso de emergência. Ele não é indicado para uso contínuo e nem para computadores. O risco de curtos-circuitos é grande, além de aumentar o consumo e de gerar aquecimento na sua rede elétrica. Então, use os equipamentos adequados, da forma adequada, com as funções adequadas para evitar surpresas e situações inadequadas. Te aguardo no próximo conteúdo. Estamos de volta, acelerados, porém sem pressa. Vamos avançar nos nossos conteúdos aqui, como eu já falei, de forma acelerada. Não vamos perder tempo, não vamos ficar com enrolação, porque o nosso curso, o nosso treinamento, ele é expresso. E você vai acompanhar esses conteúdos de forma rápida, de forma prática, de forma objetiva, sem enrolação. E para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, vai ter essa noção básica. E para você que faz parte do nosso curso presencial, esse é o nosso conteúdo complementar. E vamos que vamos, acelerados, porém sem pressa, porque pressa é característica de quem está atrasado, e andar atrasado é característica de quem não planeja, de quem não projeta, de quem não está atento à realidade e, portanto, corre um grande risco de ficar para trás. Vamos para frente!